Boa noite. Eu tô tendo dificuldade para dormir por causa de um pensamento que me ocorreu. Queria ler aqui em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 2. Versículo 1 primeiro. E eu parei-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, a sua potência, o seu trono e grande poder. O que seria esse dragão do Apocalipse? A Bíblia destaca uma coisa nele, que é a cor vermelha, dragão vermelho. Se a gente for pegar o capítulo 12, vai falar da mulher que fugiu para o seu lugar, e o dragão perseguiu ela, e até que ela foi para o deserto, e a terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão mandou atrás dessa mulher. A gente olha para o regime comunista no mundo, e a gente viu o Holocausto judeu lá na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler começou a perseguir muito os judeus. E o Hitler era parceiro do comunismo. E as ideias dele eram ideias marxistas. E ele odiava a cultura judaica. E uma coisa interessante sobre o que aconteceu com Israel é que Israel, depois que aconteceu aquela perseguição, Israel voltou para a terra deles, que era no meio do deserto. E está sendo sustentado por mais de 70 anos, no lugar onde Israel nasceu, no meio do deserto. E eles estão florescendo nesse deserto. E o regime comunista se concentrou em perseguir o cristianismo. Isso está explícito no capítulo 12, nos últimos versículos do capítulo 12 de Apocalipse. Aí quando surge a besta do Apocalipse, fala que o dragão deu o poder dele para ela, o trono, tudo. Esses dias eu vi um vídeo do chofar tocando em Israel, é um vídeo pelo jeito recente, tá todo mundo comentando sobre ele, falando assim, chamado ao arrependimento. Só que para quem entende um pouco de toque do chofar, você sabe que aquele toque específico não é toque para arrependimento. O primeiro toque é para reunir o povo, que alguma mensagem vai ser passada. E o segundo toque, que ele tem como se fosse um toque sequenciado, meio picotado. Esse toque é um toque chamando para o povo se preparar para a guerra, para a nação de Israel se preparar para a guerra. Mas que guerra seria essa? Estamos em tempo de coronavírus, uma epidemia a nível mundial, chamada já de pandemia. Uma coisa interessante sobre essa pandemia, vamos pegar a questão de sequência dos fatos. Até um tempo atrás, o que mais se falava era de guerra comercial entre EU e China. A China, tecnicamente, perde a guerra, faz concessões de um lado, faz concessões do outro. E essa guerra, o Trump acabou de perder dentro do Senado dele. O Donald Trump acabou de perder a guerra comercial com a China por causa do Senado dele. O que a China faz? Lembra que a arte da guerra é do Sun Tzu, que era um chinês. O melhor livro de estratégia de todos os tempos. A China nunca quis ter moeda forte, porque o que eles ganharam mercado, ganharam território, foi vendendo produtos mais baratos, com a mesma qualidade, às vezes um pouco inferior, mas com a mesma qualidade e eles vão melhorando. Mas mais barato do que todos os seus concorrentes no mundo. E por eles terem uma superpopulação, 1/3 da terra está concentrado na China, no continente chinês. Então eles têm um poder de compra muito grande. Eles têm uma demanda muito grande de mercado.
Aí a China pega e entra numa competição, ela já se torna a segunda maior economia do mundo, mas o partido deles que governa o país ainda é um partido comunista, de bandeira vermelha, que persegue cristãos ao longo da sua trajetória. O comunismo, se eu não me engano, tem cerca de 200 e poucos anos, e toda a história dele foi para desconstruir o cristianismo. E eles perseguem mesmo, a gente tem relatos de perseguições perto de irmãos na China, prisões, assassinatos, destruição de igrejas, tudo, por causa do regime comunista. O Xi Jinping, que eu acho que é o nome dele esse, o imperador chinês, ele não tem o mesmo problema que o Donald Trump tem. Ele não depende do que o Bolsonaro tem, ele não depende do Congresso. Ele dá ordem e a ordem é executada. Ele tem uma cadeia de comando, mas ele é o topo da pirâmide. E por lá se tratar de um regime comunista, apesar deles fazerem uso do capitalismo, porque o capitalismo gera recurso, a gente vê que eles têm a cultura, a doutrina voltada para o lado do marxismo. E o marxismo odeia princípios judaico-cristãos. Eles odeiam tudo que se chama de Deus. E quando eles constituem imperadores, governadores máximos, você vê que essas pessoas têm um comportamento de deidade. Eles são inquestionáveis. Eles jogam o exército dele em cima de você e você não pode falar nada. Mas o que isso tem a ver com o Donald Trump? A China está perdendo a guerra comercial, de repente surge um vírus, ele não tem medo de matar a própria população, porque o poder é tudo que conta para o marxista, não tem vergonha de matar a própria população. Ele cria o vírus começa a se espalhar. E uma coisa interessante eu acredito que esse vírus seja sim uma arma biológica. Uma coisa interessante sobre esse tipo de vírus é que quando você tem um vírus de alto contágio, como o vírus da gripe, então cada pessoa tem contato com pelo menos 4 dentro da própria casa. E você se contagia e você vai ter contato com mais 4 pessoas. Então você é um risco em potencial para 4 pessoas. Você contamina 4 pessoas e a partir dessas 4, elas vão contaminar outras 4. E assim, uma epidemia local se torna uma pandemia. Por isso da ideia de fique em casa, reduza o risco de contágio. Mas o que isso tem a ver? O vírus se espalha pelo mundo todo, as empresas param, a economia dos países derretem. A China ela tem um número limitado, então ela controla, ela consegue conter, ela tem até um limite de onde o vírus vai se propagar e afetar o próprio país. Então esse vírus ele pega e eles conseguem contê-lo, como de fato está acontecendo. Então no resto do mundo o vírus continua se espalhando, mas na China ele já foi contido. Isso aí é matemático, não foi coisa aleatória nem foi golpe de sorte. Isso aí foi planejado. O que acontece quando as pessoas entram em medo? As pessoas vão atrás de segurança. Qual é a moeda mais segura do mundo? Hoje é o dólar, justamente por causa da administração do Donald Trump. Por isso que o real está caindo, desvalorizando, e o dólar está subindo, e todas as moedas do mundo, o dólar está se valorizando em relação a tudo. Por que eu falei que o Donald Trump perdeu a guerra comercial com a China dentro do Senado dele por causa do Senado dele? O dólar começa a subir, subir, subir. E quando começa a subir demais uma moeda, tudo que é comprado por aquela moeda se torna mais caro. O dólar sobe demais, todos os produtos que os americanos produzem começam a ficar mais caros. A China, como ela está se recuperando de uma recessão causada por um vírus, por uma epidemia, então tudo nela está mais barato. Então, quando o mundo precisar de insumos, aí o mundo inteiro está parado. A produção do mundo parou, na Europa parou, na América parou, as fábricas estão parando, o comércio está parando. Essas pessoas vão precisar de insumos. As pessoas continuam tendo necessidades e vão precisar comprar produtos de algum lugar. Quem é que está com a produção lá no alto a preço de banana? A China. Aí o Donald Trump, ele que tinha uma estratégia de imprimir $1 trilhão,
E a intenção realmente era desvalorizar o dólar. Só que o Senado bloqueou essa estratégia. E esse Senado vai ser responsável pela queda dos Estados Unidos diante da China. Então a China vai deixar de ser a segunda economia do mundo e vai passar a ser a primeira. E uma coisa interessante quando você tem um concorrente muito forte, como que seu concorrente ganha de você? Comprando, comprando a sua empresa. Então você imagina, você faz feijão e você vende feijão, você é fornecedor de feijão de alguém. E essa pessoa compra 50 sacos de feijão seu por mês. De repente chega um concorrente seu e ele oferece para o cara, fala assim, eu te dou um desconto de tanto para você comprar 100 sacos de feijão de mim. E ele oferece pela metade do preço que você oferece, você não tem condição de bancar. O que o cara vai fazer? Ele vai comprar do cara que está mais barato. Ou o contrário também. Você compra feijão e você compra 50 sacos de feijão por mês. Eu acho que esse exemplo vai ser melhor. Você compra 50 sacos de feijão de um determinado produtor por mês. Aí chega o seu concorrente e fala assim, se você deixar de vender para ele, eu compro toda a sua produção e pago o mesmo preço. Mas você não pode vender mais para ele. O que você vai fazer? Você vai parar de vender, entre vender 50 sacos para mim ou vender toda a sua produção para um concorrente, você vai vender toda a sua produção. É óbvio. E assim vai acontecer com o mundo todo. A China hoje é o maior comprador de insumos do mundo. E os Estados Unidos estão no meio do caminho, deixando a moeda dos Estados Unidos extremamente forte. Os Estados Unidos têm poder de compra, mas não têm poder de venda mais. Então é uma questão de tempo até os Estados Unidos caírem de joelhos diante da China. A China, uma nação vermelha, uma nação que persegue cristãos, de repente se torna a maior potência mundial. Eles já têm o maior exército do mundo. Eles já são a segunda maior economia do mundo. Agora, o que resta perguntar é onde a Rússia está, porque a Rússia está se isolando. A Rússia está fechando fronteiras e a Rússia também estava testando esses dias atrás um modo de ela não sofrer ataque cibernético, ter uma internet dentro, somente dentro do país, isolada do resto do mundo. Por que eles estão fazendo isso? Então está acontecendo uma movimentação incomum no cenário mundial. Esse vírus eu acredito sim que seja uma arma biológica e a gente vai ter que lidar com ele. As consequências podem se estender por meses. O número de mortos e o número de pessoas infectadas por esse coronavírus, apesar de ser uma gripe comum, está dobrando a cada 2 dias. Então a gente vai ter uma situação bem grave dentro de 15 a 30 dias. A recomendação do governo para as pessoas ficarem em casa pode sim se tornar uma lei marcial. É um risco, há uma probabilidade disso acontecer, porque o governo vai ter que conter essa epidemia de qualquer jeito. A nossa economia já está condenada a uma recessão por causa disso. Já vamos ter sim efeitos catastróficos. O que o governo está tentando fazer é achar um jeito de minimizar esses efeitos, mas nós vamos ter efeitos catastróficos. E Israel, ao mesmo tempo, está sendo tocado o shofar na nação de Israel, mandando os judeus se prepararem para a batalha. O que eu acredito que vai acontecer, talvez dentro de semanas ou anos, mas vai acontecer mais uma intifada contra Israel. Vai acontecer mais um ataque em massa contra Israel, liderado possivelmente, provavelmente, pelo anticristo e os países árabes, aqueles países que são vizinhos de Israel. Novamente eles vão sofrer uma derrota e vão pedir ajuda para a maior potência do mundo, o grande dragão vermelho, o maior exército do mundo, o grande dragão
vermelho. Há uma ação de Satanás? Sim, há uma ação de Satanás. Mas vai haver uma movimentação de pessoas. Então, a gente vai olhar a besta, que é o anticristo, que é vizinho de Israel, de algum daqueles países lá, vai se levantar ali, vai pegar a ajuda do dragão, o dragão vai deslocar as tropas dele para lá. Só que no primeiro momento ele vai falar: eu não quero, eu estou indo, levando o meu exército para pacificar esse lugar. O anticristo derrotado, como ele controla a mesquita de Omar, que está em Jerusalém, no centro de Jerusalém, e ela não precisa ser destruída, o templo dos judeus está ao lado da mesquita de Omar. Então, como acordo de paz ou como acordo de rendição, ele vai falar assim: então a gente, vamos, como acordo de rendição, vocês podem construir o templo de vocês aqui. Mas não destrua a nossa mesquita, nós vamos adorar juntos. Só que vocês vão ceder território para os nossos compatriotas. Eles vão ter livre acesso à cidade de Jerusalém. Israel vai fazer esse acordo, vai baixar a guarda novamente. Aí o dragão está com todo o exército dele na região. Estados Unidos já não tem mais o mesmo poderio. Eu acredito que pode ser que os Estados Unidos sofra um ataque a nível nuclear. Não vai ter mais o mesmo poderio. E aí a gente sabe como que termina a história. Eu estou colocando esse vídeo aqui porque se eu não gravar esse negócio, eu não consigo dormir hoje. Porque isso está na minha mente, eu tenho que pôr para fora. Talvez eu tenha esquecido de algum detalhe ou outro, mas é muito provável que isso aconteça. Pelo andar da carruagem, estamos caminhando para uma guerra de proporções globais, mas primeiro a economia do mundo vai ser drasticamente afetada, como já está sendo. E eu acredito sim que o coronavírus é uma arma biológica e ele está cumprindo exatamente o propósito dele, que é derreter a economia do mundo e tornar a China a maior potência econômica e militar do planeta Terra. Boa noite.